Está começando mais uma edição do Europa na Veia, aquele programa que vai trazer todas as informações das principais ligas europeias. Eu sou o Alexandre Vieira e te farei companhia nos próximos minutos, junto com uma equipe excelente de repórteres que vão trazer muita informação do campeonato português, francês, italiano, alemão, inglês e espanhol. Tá certo? Então, sem mais delongas, hoje eu quero muita informação, então vamos... Dose dupla, vamos direto com Campeonato Francês com Emanuele Cardoso e Campeonato Português com Lucas Maia. O último final de semana não teve Ligue 1, mas foi agitado com a Copa da França. Os times fizeram jogos únicos para classificação para as oitavas de finais. O único time da Ligue 1 que não conseguiu se classificar foi o Bordeaux. Na sexta-feira, o Olympique de Marselha bateu o Granville por 3-0 e o destaque do jogo ficou com Radonić, o sérvio que vem brilhando desde o começo da Ligue 1. No sábado, Lyon e Nantes tiveram uma partida emocionante que acabou em 4-3 para o Lyon, e o brilho do jogo foi o jovem Ryan Cherki, que com apenas 16 anos vem se destacando e nessa partida marcou 2 golaços. O Saint-Étienne também se classificou após vencer o Paris FC por 3-2. Ainda no sábado, Nice e Lille passaram ganhando tranquilamente e o Strasbourg aplicou uma goleada de 5-1 no Angoulême. No domingo, o PSG jogou com um time praticamente inteirinho de reservas, pensando em poupar para os outros campeonatos. E com isso ele ganhou com um placar simples de 1-0 do Lorient e o gol foi do espanhol Pablo Sarabia. Os Angers ganharam por 4-1 e também garantiram sua classificação. Ainda no domingo, o Dijon bateu o Nimes, que está bem mal na Ligue 1, e foi por uma goleada, 5-0. E o Montpellier ganhou do Caen pelo mesmo placar. O Rennes se classificou após vencer o Consolat por 2-0, e nessa segunda, o Mônaco ganhou do Saint-Privé por 3-1. Agora as expectativas estão altíssimas com os jogos da Copa da Liga que vão acontecer nesse meio de semana. Na terça-feira, dia 21, Lyon recebe o Lille e a aposta vai ser novamente em Ryan Cherki. E o duelo vai ser de portugueses, porque o Lyon tem o goleiro português e o Lille com diversos jogadores do meio de campo até o ataque com jogadores portugueses. E o Lille vai entrar com tudo porque nunca conseguiu ganhar esse campeonato, chegando no máximo à vice-liderança em 2016. E o PSG vai enfrentar o Reims no dia 22, na quarta-feira, deve utilizar os jogadores que poupou anteriormente, e o Reims também vai jogar com sangue, porque está 13 anos sem chegar nessa rodada da Copa da Liga. A 17ª rodada da Liga NOS começou na última sexta-feira com 2 grandes jogos. O Porto perdeu por 2-1 para o Braga em pleno estádio do Dragão e com isso se distanciou do Benfica, que venceu o clássico português contra o Sporting fora de casa por 2-0. Os 2 gols foram feitos por Rafa Silva, que saiu do banco para decidir a partida. No sábado, tivemos o duelo das 2 últimas posições do campeonato, mas quem levou a melhor foi o Lanterna Desportivo Aves, que venceu o Portimonense por 3-0, diminuindo a distância entre eles para 5 pontos. O Portimonense não vence uma partida desde o dia 30 de novembro, somando 5 jogos sem vencer. O Vitória de Guimarães venceu o Santa Clara por 1-0 e continua na perseguição pelo Braga. Já o Santa Clara vai ficando cada vez mais perto da zona de rebaixamento, estando no momento a 3 pontos do Portimonense, que é o penúltimo lugar. O Tondela empatou com o Moreirense por 1-1. O Belenenses perdeu em casa para o Vitória de Setúbal e está a 1 ponto da zona da degola. No domingo, 3 jogos fecharam a rodada. O Paços de Ferreira empatou 0-0 com o Gil Vicente, o Famalicão empatou com o Marítimo e perdeu uma grande chance de se aproximar do Porto, que é o segundo colocado. E por fim, o Rio Ave venceu o Boa Vista por 2-0, mais um time que está na perseguição pelo Braga e pela classificação para a Liga Europa. Com o término da 17ª rodada, o Benfica abriu 7 pontos para o Porto, que é o segundo colocado. O Famalicão, que está na terceira posição, poderia ter diminuído a diferença para 8 pontos, mas com o empate ficou a 10. Na quarta posição temos o Sporting, que agora sofre uma grande pressão do Braga, que está apenas 2 pontos atrás, e também vê a aproximação do Vitória de Guimarães e Rio Ave, que estão a 4 pontos. Na oitava colocação temos o Gil Vicente com 22 pontos, empatado com o Vitória de Setúbal, que ultrapassou o Tondela, que agora é 10º. Na segunda parte da tabela temos Marítimo, Boa Vista, Moreirense, que ultrapassou Santa Clara, que agora está no 14º lugar, e depois temos Paços de Ferreira, Belenenses e na zona de rebaixamento o Portimonense com 14 pontos e o Desportivo Aves com 9.
Muito obrigado, Emanuele Cardoso. Muito obrigado também, Lucas Maia, pelas informações. A na França, né, está com as competições de Copa, né? O PSG jogou sem Neymar, sem Mbappé, sem aquele trio maravilhoso, mesmo se conseguiu vencer. O Lyon, que está acertando já a negociação, está negociando, né? Acertando não, com o Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Lembrando que lá já tem o Jean Lucas, né? Mas o Jean Lucas não está conseguindo jogar muito bem. É aquele mesmo que era do Flamengo e passou pelo Santos. E aí os clubes franceses de olho nas Copas. Em Portugal, acho que Benfica já tá com uma mão na taça, né? E o Porto tá dando aquelas vaciladas. O Famalicão foi fogo de palha, hein? Famalicão foi fogo de palha, mas já tá fazendo uma campanha digna para quem voltou agora da primeira divisão. Fechou? Bom, português, francês, agora é italiano com Guilherme Ribeiro. A 20ª rodada começou logo com um hat-trick de Immobile no 5-1 da Lazio sobre a Sampdoria. O primeiro tempo já virou 3-0 e os bianco-celestes continuam muito bem no campeonato. Na sequência, o Sassuolo virou para cima do Torino. Borga e Berratti deixaram seus para o Nero Verdes. Para fechar o dia, no jogo dos grandes que não ganham de ninguém, deu Fiorentina por 2-0. O destaque da partida foi Vlahovic, que aparece como uma das sensações da temporada e foi um dos culpados pela saída de Pedro da Fiorentina, voltando ao Flamengo. Agora, já no domingo, Theo Hernandes e Rebic salvaram o Donnarumma de uma falha grotesca no começo do jogo, e o Milan bateu a Udinese por 3-2. Em jogo em que Torregrossa e João Pedro marcaram 2 gols cada, o protagonista do empate entre Cagliari e Brescia foi Mario Balotelli, que entrou aos 74 e foi expulso 7 minutos depois. E ainda muito irritado com as críticas. Falam que ele está forçando uma saída. Será? Na continuação, Bologna e Verona se abraçaram no empate. Ainda pela manhã, a Inter fez um empate frustrante com o Lecce em 1-1. A equipe lecciana empatou já com os 2 líderes do campeonato, 1-1 com a Juventus e 1-1 com a Inter. Agora a equipe nerazzurri, para não perder o fôlego, vai ao mercado. Young já foi anunciado. Agora podemos ter Giroud e Eriksen anunciados a qualquer momento, além de Moses, que é a novidade da semana e deve fechar nas próximas horas também. Para fechar o domingo, a Roma bateu o Genoa por 3-1, mas não foi tão fácil quanto parece. Paul Lopes fez pelo menos 3 defesas difíceis que deram a vitória aos romanos. Para finalizar o dia, CR7 marcou 2 e deu a vitória da Juventus sobre o Parma por 2-1. O gol do Parma foi feito por Cornelius, que marcou mais 1. O atacante já tem 5 gols em 3 jogos em 2020. Para fechar a rodada, a Spal virou de forma monumental para cima da Atalanta, em menos de 5 minutos, e conseguiu sair da lanterna. A vitória foi comemorada como um título lá no norte da Itália. Dessa forma, temos a seguinte tabela da Série A Team. Juventus tem 51 pontos e é líder. A Inter veio logo atrás com 47, perdendo fôlego, 4 pontos de diferença. E a Lazio chegando em terceiro com 45. Para fechar o Z4, a Roma é a nova participante do G4 após passar a Atalanta e tem 38 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, a Spal está com 16 pontos e abre a zona de rebaixamento, seguido por Brescia com 15 pontos e o Genoa, lanterna, com 14. Parece que a equipe Alsoblue não vai conseguir sair da zona de rebaixamento nesse campeonato. É, amigo, quando você cutuca o homem, quando você acha que o homem tá quietinho, Cristiano Ronaldo, 11 gols em 7 jogos, meu Deus, é uma máquina realmente, que faz gol na Inglaterra, na Espanha, na Itália. A Inter de Milão está indo muito bem também, está negociando um pacotão de reforços, né? Ashley Young, Victor Moses, Eriksen, Giroud. O Antônio Conte está pedindo alguns reforços para conseguir chegar ao título, né, ao final dessa temporada. A Lazio também com o Ciro Immobile, o que o Ciro Immobile está fazendo são 29 gols na temporada em 28 jogos. Impressionante, eu sempre gostei, eu falei já que eu sempre gostei do Ciro Immobile, sempre achei um centroavante muito acima da média. Que pena que os grandes da Itália, até outros grandes de outros clubes, nunca olharam com bons olhos para o Immobile. Fechou? Muito obrigado, Guilherme. Agora vamos com as informações da Premier League com Fernando Morales.
Hello my friends, aqui Fernando Morales mais uma vez, trazendo para você tudo o que aconteceu na rodada da Premier League, e dessa vez vamos abordar o que aconteceu na 23ª rodada da competição, a melhor competição de clubes nacionais deste mundão imenso. E sem novidades, o Liverpool continuou vencendo, abriu 16 pontos de vantagem, e os outros 3 times do G4 tropeçaram, deixando mais espaço ainda para os Reds, que podem ser campeões na 32ª rodada. Vamos lá passar os destaques. Bom, antes de tudo é importante falar que foram 5 empates e 5 vitórias, sendo 3 para mandantes e 2 para visitantes. Começando os jogos da rodada, 0-0 para Watford e Tottenham. Os dois times empataram sem gols e se mantiveram em suas posições na Premier League. O Watford fora da zona de rebaixamento e o Tottenham de José Mourinho fora da zona de classificação para um campeonato europeu do ano que vem. Quem também empatou foi o Brighton, que empatou com o Aston Villa, só que dessa vez tivemos gols, 1-1, e os dois times aí conquistaram um pontinho, acrescentando sua pontuação na tabela da Premier League. Outra coisa também que não muda são os tropeços do Arsenal. Abrindo o placar com Gabriel Martinelli, que chegou ao seu segundo gol na Premier League, o Arsenal chegou a ficar na frente, mas no segundo tempo tomou o gol de empate e empatou em 1-1 jogando em casa contra o Sheffield United, que está na 6ª colocação da Premier League. Já o Manchester City do técnico Pep Guardiola teve 2 gols de Kun Agüero, mas também sofreu empate, e o técnico espanhol já desistiu, já jogou a toalha e decretou que o Manchester City vai focar nas Copas, tanto nacionais quanto na UEFA Champions League, que são as competições que o Manchester City tem mais chance de vencer, já que o Liverpool disparou nesta competição. Depois de 4 empates nesse sábado, o Norwich, o lanterninha da competição, venceu por 1-0 o Bournemouth com gol de Temo Pukki de pênalti, e ele chegou ao seu 10º gol na Premier League, é um dos artilheiros da competição, é claro que está um pouco distante dos outros, mas Pukki tem sido um dos nomes mais artilheiros deste ano da Premier League. Em um jogo de 5 gols, o Southampton perdeu em casa para os Wolves. Os Wolves acabaram vencendo a partida por 3-2. Um grande destaque ali que os 3 gols dos Wolves foram todos no segundo tempo, uma baita recuperação do time do Wolverhampton. E quem tropeçou mais uma vez também nessa rodada foi o Chelsea, que perdeu a sua 2ª partida consecutiva. Dessa vez foi um gostinho amargo, né? Porque o Chelsea tomou gol aos 94 minutos, convertendo para o tempo brasileiro aos 49 minutos da prorrogação. Então o Chelsea acabou tropeçando e viu o Manchester United colar mesmo assim com a derrota para o Liverpool, que já eu vou abordar aqui com vocês. Bom, o Leicester City, que era um time que estava na vice-colocação e depois de alguns empates e tropeços, acabou ficando na 3ª colocação, perdeu mais uma vez. Dessa vez o time foi derrotado pelo Burnley, 2-1 de virada também. O Leicester acabou saindo na frente no primeiro tempo. O Burnley, que estava atrás do placar no primeiro tempo, conseguiu fazer uma bela recuperação e marcou 2 gols na etapa complementar e decretando a vitória. Mais uma derrota para o Leicester City, os Foxes. E fechando a rodada, vamos falar do nosso querido líder, o Liverpool, que venceu por 2-0 em Anfield Road o Manchester United e cada vez mais lidera com sobras e abraçada. E é importante lembrar também que o time de Jürgen Klopp tem um jogo a menos. Já que estamos falando disso, se vencer o próximo jogo que está pendente, o Liverpool pode ser campeão na 32ª rodada, caso abra 19 pontos de vantagem. É importante lembrar que se isso acontecer, vai ser um feito histórico para o Liverpool, que não vence a Premier League, não vence um campeonato inglês desde os tempos de 90. Atualmente os Reds têm 39 partidas de invicto, só estão atrás do Chelsea em 2004 e 2005 e do Arsenal em 2002 e 2003. Então galera, vamos falar como ficou o G4 e o Z3 dessa competição. O G4, como você sabe, nada mudou, o Liverpool segue andando com sobras de braçada, 16 pontos à frente, 64, logo em seguida Manchester City com 48, na sequência está o Leicester City com 45 e fechando o G4 está o Chelsea com 39. Na 18ª colocação, o primeiro time ali no Z3 da competição da Premier League, está o Aston Villa com 22 pontos. Logo atrás dele está o Bournemouth com 20 e na lanterninha está o Norwich City com 17, mesmo vencendo, está na lanterna da competição da Premier League. Próxima parada, Espanha. A 20ª rodada do Campeonato Espanhol aconteceu no último final de semana e algumas movimentações vieram junto da rodada.
Começando os duelos, Leganés e Retafe se encontraram. Jogando em casa, o Lega tropeçou, sendo assim os visitantes venceram por 3-0. No sábado, o Alavés e Levante se encontraram. O Levante não conseguiu somar uma vitória e o Alavés venceu por 1-0. Quem também se encontrou foi o Real Madrid e Sevilha. Jogando no Santiago Bernabéu, Casemiro brilhou e anotou 2 gols. De Jong diminuiu a diferença, Real Madrid 2, Sevilha 1. O Osasuna e Real Valladolid abriram os confrontos do domingo e as equipes não conseguiram marcar nada, ficando no 0-0. Já o Atlético de Madrid fez uma atuação apagada diante do Eibar. Jogando em casa, os madrilenhos perderam por 2-0. Já o Mallorca levou a melhor sobre o Valência e anotou uma goleada. A equipe venceu por 4-1. Além de perder, Dani Parejo viu o cartão vermelho e desfalca os valencianos na próxima rodada. Betis e Real Sociedade também se encontraram, e quem levou a melhor foi os mandantes. Borja Iglesias, Joaquim Sanches e Sérgio Canales anotaram e o Betis venceu por 3-0. O próximo duelo do dia aconteceu entre Villarreal e Espanyol. O Espanyol venceu por 2-1 e ainda contou com 10 jogadores em campo na segunda etapa do confronto. Javi Lopes foi expulso. O Atlético Bilbao e o Celta se encontraram e nada marcaram. O jogo ficou no 0-0. E por fim, Barcelona e Granada encerraram a rodada. O Barça mostrou mais uma vez que existe uma grande dependência de Messi. O argentino mudou os rumos da partida e anotou um gol. Os catalães venceram pelo placar mínimo. Na ponta da tabela, o Barcelona ainda segue na liderança. O time está empatado com o Real Madrid e ambas as equipes somam 43 pontos cada. Em seguida aparece o Atlético de Madrid em terceiro e o Sevilha em quarto. Na zona de rebaixamento, Celta, Leganés e Espanyol lutam para fugir das degolas. Reinier, que deve ser anunciado em breve pelo Real Madrid, mal deve ficar na equipe. Isso porque o Espanyol está interessado em fechar um empréstimo com o jogador. E Matheus Fernandes, que era do Palmeiras, também já deve ser emprestado. O brasileiro ainda não foi anunciado pelo Barcelona, mas isso deve acontecer em breve. O Celta quer fechar com o jogador. Essas foram as informações do Campeonato Espanhol. Eu sou Lauren Berger para o Europa na Veia. Muito obrigado ao Fernando Moraes, que trouxe as informações da Premier League, a Lauren Berger, que trouxe as informações da La Liga, o Campeonato Espanhol, o Barcelona voltando às suas raízes, né? 83% de posse de bola, aquele jogo, vamos ficar com a bola, aquele tic-tac, o Messi, mas nada muda, o Messi continua resolvendo para o Barcelona, Real Madrid muito bem, nada na La Liga muda. Só tenho uma novidade na La Liga. Lauren Berger, você agora terá aí na Espanha Daverson. O Daverson foi anunciado pelo Getafe na negociação aí com o Palmeiras. O Daverson está de volta à La Liga. Vamos ver aí se o menino maluquinho vai conseguir desempenhar um bom futebol, que ele já tinha desempenhado antes em outras equipes da La Liga. Fechado? Bom, para finalizar, eu fiquei sabendo que teve um campeonato aí que voltou. E voltou já com tudo, eu quero saber qual. Maria Luísa, com as informações do campeonato alemão. Nesta semana, a Bundesliga retornou de férias, a mais querida voltou cheia de emoções. A começar pela partida entre Schalke e Borussia Mönchengladbach. Os donos da casa foram a jogo com tudo e não deram chance para o Gladbach, que hoje vive momentos de instabilidade no campeonato. Com a derrota por 2-0, os visitantes perderam a vice-liderança. Já você descobre para quem. Enquanto isso, o Schalke permanece na quinta colocação. A manhã de sábado ficou marcada por bons desempenhos dos visitantes. Frankfurt, Werder Bremen e Freiburg garantiram os 3 pontos longe de casa. Outro visitante que se deu bem foi o Borussia Dortmund, porém no duelo contra o Augsburg, os aurinegros começaram em desvantagem. A etapa inicial terminou em 1-0 para os donos da casa e já no primeiro minuto do segundo tempo o Augsburg abriu vantagem com o segundo gol. Mas o Dortmund não desistiu e 3 minutos depois Brandt descontou e deixou acesa a chama da virada. Os donos da casa não queriam graça e fizeram o terceiro aos 10 minutos. A salvação dos aurinegros veio do estreante Haaland. O norueguês mostrou o porquê de ter sido disputado pelos gigantes europeus e deixou o placar apertado. O Borussia cresceu e empatou com o Sancho 6 minutos depois. Era o gás que o clube precisava. Logo em seguida, Haaland marcou mais 2 em 9 minutos e deu números finais da partida. Borussia 5, Augsburg 3. Quem também garantiu os 3 pontos foi a equipe do Colônia, que vem crescendo na competição e hoje ocupa a 13ª colocação com 20 pontos. A vitória foi por 3-1 sobre o Wolfsburg. Fechando o sábado, o líder RB Leipzig fez o dever de casa e derrotou o Union Berlin também por 3-1.
com direito a 2 gols do artilheiro Timo Werner. Partindo para o domingo, o Bayern de Munique mostrou sua força ao visitar o Hertha em Berlim. Com o primeiro tempo morno, a partida ganhou emoção só aos 15 minutos da etapa final, quando o Müller abriu o placar. Pouco depois, um pênalti em Goretzka contemplou Robert Lewandowski, que bateu a penalidade e ampliou o placar para os bávaros. Sem tirar o pé, o clube da Baviera mostrou o terceiro 3 minutos depois com Thiago Alcântara. Ao fechar do caixão foi no final da partida, quando o Perisic marcou o quarto e deu números finais ao duelo. Com a vitória, o Bayern assumiu a 20ª colocação. No último confronto do fim de semana, o Bayer Leverkusen goleou a equipe do Paderborn pelo placar de 4-1. Ao fim dessa rodada, a classificação ficou assim: RB Leipzig ainda em primeiro, seguido pelo Bayern com 4 pontos a menos, em terceiro Borussia Mönchengladbach e em quarto Borussia Dortmund. Muito obrigado, Maria Luísa, pelas informações. E olha, o Cometa Haaland. O Cometa Haaland, meu Deus, que estreia. Saiu do banco, 3 gols. Olha, esse cara é diferente. O Borussia Dortmund fez um ótimo negócio. Hoje o mercado está tão inflacionado, você pagar 20 milhões de euros apenas num jogador como Haaland, com a idade que ele tem, acho que o Borussia Dortmund vai... O que o Borussia vai faturar com esse cara é impressionante. O Sancho também jogou uma partidaça. Olha, eu estou muito ansioso para ver PSG e Borussia Dortmund, que eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Marco Reus, Neymar, Icardi, Haaland, Mbappé, Sancho. Nossa, olha quanto jogador bom em uma só partida. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo do futebol? Acesse futebolnaveia.com.br. Artigos, colunas, Copa São Paulo e estaduais estão pegando fogo na nossa página, no nosso portal. Então acesse lá futebolnaveia.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no mundo. Eu me despeço, sou Alexander Vieira, esse foi o Europa na Veia. Até a próxima, tchau, tchau!